Olá, senhoras e senhores, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos voltando aqui com mais um episódio da ergometria na vida real. A gente começou essa trilha com o objetivo de simplificar a ergometria para os colegas médicos. Para quem não me conhece, eu faço parte aqui da equipe do Ergomit. Meu nome é Guilherme Porfírio, tá? Faço parte aqui da equipe do Ergomit e estamos aqui para poder simplificar a ergometria para vocês. Então, o nosso foco aqui no canal é falar sobre ergometria. A gente também vai falar também da cardiologia em geral, mas o nosso foco mesmo é estar trazendo as atualizações da ergometria, trazendo tudo que tem de mais atualizado para vocês, para deixar vocês sempre informados. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Para dar continuidade à nossa trilha, o nosso ergometria na vida real. Então a gente começou essa trilha já tem já alguns episódios, então a gente vai estar dando essa continuidade, né, nessa trilha semanal para trazer a ergometria de forma simplificada para vocês, tá? Hoje nós estamos com mais um convidado novamente. Convidamos um dos cofundadores para estar aqui fazendo esse bate-papo. A gente vai estar falando de algumas doenças que são mais raras e que o teste ergométrico pode ajudar a identificá-las precocemente através do teste de esforço. Então, Dr. Nemer, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, tá? É um prazer estar recebendo aqui o senhor aqui no nosso canal para fazer esse bate-papo aqui sobre doenças raras que a ergometria consegue identificar. Seja bem-vindo, doutor. Olá, saudações. Nós estamos aqui então. Vamos dar continuidade nesse bate-papo informal. Obrigado pelo convite. Vamos continuar o nosso assunto sobre arritmias. E agora falando um pouco das canalopatias, que são arritmias mais raras e doenças geneticamente determinadas por disfunções nos canais iônicos das nossas células que atrapalham o bom funcionamento iônico e gera arritmias potencialmente fatais, arritmias que podem gerar aí morte súbita em pacientes com coração normal, com coração estruturalmente normal, ou seja, pacientes ditos saudáveis, aparentemente, têm coração normal, estruturalmente normal, não tem doença estrutural e apresentam uma arritmia fatal por disfunções geneticamente determinadas. Então, essas canalopatias têm ganhado assim muita repercussão ultimamente, uma vez que elas têm um impacto muito grande gerado pela morte súbita do paciente acometido. Por isso, o teste ergométrico ele ajuda tanto no diagnóstico, tanto na ajuda da terapêutica, baseando nos traçados, nas alterações arrítmicas, vai muitas vezes guiar pacientes com difícil controle na terapêutica e o eletro do teste ergométrico, os exames seriados vão muitas vezes ajudar a fazer esse controle, além do diagnóstico. Que legal, doutor. Inclusive, o senhor está escrevendo uma tese sobre canalopatia. Então, é um assunto que o senhor está bem atualizado. Então, o senhor tá bem por dentro dos estudos atuais dessa patologia, certo? Sim, perfeito, perfeito. A gente desenvolveu esses trabalhos aí didáticos aí voltados à síndrome de Brugada no teste ergométrico, diagnóstico e avaliação de pacientes sequenciais com síndrome de Brugada usando o teste ergométrico. Tem sido muito promissor, viu? Ah, Então, que legal. interessante. Que legal. Então, então vamos falar um pouquinho mais então específico. Já, como o senhor falou de Brugada, vamos falar um pouquinho já de Brugada. Depois eu vou pedir para o senhor estar dando continuidade lá no QT longo, que são as doenças raras. Depois a gente fala o TUPC, PC. Aí vamos falar um pouquinho dessas doenças para a gente estar deixando as pessoas que estão aqui, os colegas médicos que estão aqui acompanhando aqui o nosso canal mais informados das atualizações que temos recentemente sobre esse assunto. Perfeito. A síndrome de Brugada é uma síndrome que acomete pacientes antigamente sabidos como normal, coração estruturalmente normal, mas que tem um defeito nos canais de sódio. E esses canais disfuncionantes geram potenciais de ações desregulados, que muitas vezes geram arritmias fatais malignas durante as fases vagais, ou seja, durante o relaxamento, ou seja, após uma alimentação copiosa, após
um repouso, dormindo. Tem muita situação onde que o paciente tem a recuperação do teste ergométrico que estimula isso. Justamente nesta fase vagal, que a gente chama fase de relaxamento, aparece essa vulnerabilidade elétrica. O paciente tem mais chance de ter arritmias ali malignas. E essa síndrome é caracterizada apenas por alteração do eletrocardiograma. Já se tem a base diagnóstica e tem as alterações clínicas, as alterações que aparecem também familiar, que pontuam para o diagnóstico, mas também a genética. Então, Doutor, no eletrocardiograma, no teste ergométrico, em qualquer eletrocardiograma que apresente um supradesnivelamento do segmento ST de 2 milímetros ou mais, em uma ou mais derivações da via de saída do ventrículo direito, que é onde a doença tem acometimento, mais de 2 milímetros, com uma morfologia bem típica, com aquela corcova lá de tubarão ou de golfinho, apresentando um supradesnivelamento do segmento ST, com a retificação até onda T com uma onda T negativa, o que antigamente a gente chamava de tipo 1. Então, esse é o verdadeiro Brugada. O tipo 1 é o verdadeiro Brugada. O diagnóstico, muitas vezes, é desafiador, porque essa síndrome ela é muito dinâmica. Esse padrão característico da síndrome, ele é dinâmico, ele aparece nessas situações mais vagais, mais de relaxamento, mas pode aparecer em qualquer momento do dia, ou mesmo aparecer várias formas durante o dia, até mesmo como não aparecer. e Então, doutor, o teste só- ergométrico vai ajudar no diagnóstico dessa doença também. tá. E doutor, essa doença, ela tem uma incidência maior em algum tipo da população, ou população mais idosa, ela é predominantemente Sim, em negros, exatamente. A mulheres, como é epidemiologia que dela. é? Sim, sim. A epidemiologia dela, enfim, ela é mais comum em homens, chega a ser 8 até 10 vezes, de 2 a 10 vezes mais em homens do que em mulheres acometidos, e mais no Sudeste Asiático, no leste europeu, por exemplo, tem muito diagnóstico ali, tem uma concentração até quase que endêmico ali naquela região. Então, tem essa peculiaridade. E essa síndrome acomete mais os homens, como eu falei, e tem algumas outras características interessantes, especialmente o acometimento dos pacientes do Sudeste Asiático, Leste Asiático, e na fase de recuperação, linkando com o teste ergométrico, é a fase que nós temos o relaxamento do nosso sistema cardiovascular, com a liberação ali simpática, especialmente no primeiro minuto da fase de recuperação. O paciente está correndo, ele tem um pico do esforço com maior concentração de simpático, 80% de simpático, somente 20% de parasimpático. Quando eu paro de uma vez, eu inverto isso, gerando uma descarga vagal, uma oportunidade de fazer esse diagnóstico que nós vimos nos trabalhos aí, que tem sido uma janela de oportunidade interessante para o diagnóstico usando o teste ergométrico nessa doença, que é uma canulopatia muito importante, Ah, muito legal. grave. Legal. O senhor então falou, ela tá mais indo pro pessoal no sul asiático. E a população negra, como é que é a incidência na população negra? Ela é alta também, não é? Eu faço uma pergunta já direcionada a mim, como eu sou negro, então desperta esse interesse. Sim, sim, não tem relação diretamente com a população negra. Existem alguns trabalhos, alguns relatos, mas diretamente com essa etnia não tem. O Guilherme, assim, ela é mais comum em asiáticos, em Sudeste Asiático, mas ela é uma doença recentemente descoberta, assim, foi em 92 pelos irmãos Brugadas, tinha alguns relatos antigos, mas oficialmente desde 92, portanto, não tem muitos anos de conhecimento sobre essa doença. Então, é uma doença relativamente recente, nós estamos aprendendo muito com essa doença, e ela já existe, né? Portanto, aquelas mortes que a gente não ficava sabendo, alguma parte muito significativa de morte súbita em pessoas jovens, especialmente homens, por exemplo, em situações vagais, né? Tem que ser muito bem
lembrado dessa doença, uma doença da vulnerabilidade elétrica que morre com as fases vagais, por exemplo, dormindo, no sono e por arritmias, né, em coração normal, paciente que não tem alteração detectada ainda aos exames que nós conhecemos. E aí que linka o teste ergométrico. Por que o teste ergométrico? Porque o teste ergométrico nós temos facilidade de colocar as derivações superiores, direitas altas, porque essa doença acomete a via de saída do ventrículo direito. E o diagnóstico muitas vezes é difícil, mas o teste estimula o paciente a fase vagal vir mais forte, por exemplo, ou ter uma reação vagal, sendo uma oportunidade diagnóstica. Os diagnósticos são feitos, em geral, nessas situações, com exames por acaso que fazem de pacientes, né? E muitas vezes a gente vê pacientes que fazem diagnóstico, que têm o diagnóstico por acaso. Então, hoje está muito mais antenado essa doença que há pouco tempo atrás era pouco conhecida ou não conhecida. Ah, que legal, doutor. Muito legal. E o QT longo, doutor? Você consegue dar uma palhinha para a gente sobre o QT longo? Lógico que ET longo é uma doença já bem conhecida, uma doença mais antiga, já descrita já há bastante tempo. E nós temos vários tipos de QT longos, assim, mais de dezenas de QT longos, mas nós temos o principal QT longo, são tipo 2, tipo 3. Mais de 90% dos QTs longos são desses três tipos. E o QT longo é uma doença também ligada aí às funções de canais iônicos, né? Aí acomete mais canais de potássio, também outro de sódio, né? Enfim, e tem um mecanismo diferente um pouco a doença em relação à síndrome de Brugada, é de difícil diagnóstico, porque a mensuração do QT, uma vez que a gente está falando de QT longo, tem que medir o QT, tem que mensurar o QT. E essa dificuldade é muito grande. Dentre cardiologistas especializados, existe uma diferença enorme, uma vez que essa medida é muito, assim, vamos dizer assim, qualquer diferença quando você corrige, quando você faz a fórmula desse QT, pode dar alteração no resultado final. Portanto, mesmo, mesmo médicos experientes em cardiologia, pode, às vezes, ter dificuldade, ter alguma diferença entre observadores, entre médicos na avaliação desse QT. E o diagnóstico e a mensuração tem que ser feita manual, ela não pode ser feita pelo aparelho. Muitas vezes a gente vê os aparelhos, hoje, felizmente, os aparelhos estão cada vez mais precisos, porém ainda não é validado. Eles são um termômetro para a gente lembrar do QT. Então, quando o QT está aumentado lá, a gente tem que olhar, existe aquela regra, se o QT passar do meio entre um RR e outro, ele deve estar longo, mas muita atenção, porque depende da frequência. Se o paciente está no teste ergométrico, é muito difícil de aferição do QT, dá muita diferença entre observadores. Lembrando que essa doença, até 40%, quase a metade dela, dos pacientes, né, acometidos por essa doença, tem o QT normal diariamente. Então, você imagina um paciente que tem uma medida normal, mas ele tem essa doença e não se manifesta. Então, ela é bem difícil o diagnóstico, tem que pensar e tem que ser feita alguma prova diagnóstica para ajudar. A gente lembra que aqueles três, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, o tipo 1, ele é mais comum QT muito prolongado, muito acometimento ao nadar, atividade física intensa. Então, o paciente que estava nadando e teve uma morte súbita dentro da piscina e tem um evento, tem que lembrar dessa doença. O tipo 2 é aquele QT que tem ele é bífido, né? É um QT que ele tem duas ondas, ele é prolongado também, mas em sustos, aquele paciente que tem um despertador, assim que acorda, tem um susto, estimula a arritmogênese desse paciente, ele tem arritmias fatais, e o outro lembra aquele da fase vagal, que ele é dormindo, ele tem eventos dormindo. Então, esses três tipos representam mais de 90%, que são alterações nos genes CACNA1, no CACNA2 e no SCN5A, também semelhante àquela do Brugada, como já falou. E essa doença, no teste ergométrico, ela tem uma peculiaridade, né? Ela não apresenta
tanto alterações arrítmicas ventriculares, quando você tem alterações ventriculares associadas a essa doença, tem que lembrar de outras síndromes, como QT longo tipo 7, que é uma síndrome, né, complexa e com autossômica recessiva, diferente da dominante, que é a maioria dos três ali, né? Que é a Jervell-Lange-Nielsen, que é uma síndrome que gera retardo no desenvolvimento psicomotor, outras, sindactilia, entre outras características, quando tem arritmias ventriculares. Mas esses outros três tipos, a gente tem que o QT longo tipo 1, o teste ergométrico se preza muito bem, porque ele vai aumentando o QT no esforço e, paradoxalmente, na fase de recuperação, continua aumentando, ao invés de diminuir. Porque o fisiológico, o normal, é o QT encurtar no esforço e depois ele se adaptar na fase de recuperação. O QT longo tipo 2 e o tipo 3, ele tem alterações que podem ter variações. Então é isso. Outra peculiaridade sobre o QT longo tipo 1 é. Antes do senhor já falar dessa outra peculiaridade, doutor, para deixar eu não sei se tem. Existe população de maior incidência ou ela é igual, não dá para poder fazer. Ela é para mulher, para negro, pessoas mais idosas, para pessoas mais jovens. Tem alguma peculiaridade que a gente pode ficar mais atento ou é independente? É independente, porque ele tem que lembrar que essa doença, ela muitas vezes ela é deflagrada por um outro evento que é o uso de medicações. Muitos medicamentos aumentam o QT, geram vulnerabilidade e paciente que já tem uma predisposição, muitas vezes passa toda a vida sem nenhum evento e vai ter um evento quando teve um problema, internou, fez o uso de medicações como antibióticos que aumentam o QT, né, os macrolídeos, outros tipos de antibióticos, juntamente com medicações que aumentam o QT também, como procinéticos, remédios para enjoo, e aí vai juntando tudo, associado também a quadros de desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos, como por exemplo o potássio. Isso facilita ali o aparecimento desse QT-LON que estava como se fosse escondido. E aí deflagra através dessas alterações que ajudam a piorar, como se fosse assim. Então, o diagnóstico não tem muita. Ele tem todas as idades, já é feito mais um pouco em crianças, porque o diagnóstico é feito ali da crianças e adolescentes, mas também com eventos, mas também por toda a vida. A vida inteira se faz diagnóstico. E as peculiaridades que eu queria falar é a alteração cronotrópica. A gente tem que o QT longo, né, o tipo 2, a resposta cronotrópica dele geralmente é normal, mas ele encurta, ele tem um encurtamento do QT, o encurtamento dele é um pouco menos fisiológico, vamos dizer assim. Já o QT3 não. E o QT1 tem aquela particularidade que vai aumentando, aumentando, e depois ele tem, paradoxalmente, na fase de recuperação, continua aumentando. Lembrar que é muito importante, existe um estudo já validado que na fase de recuperação, se você mede o QT, corrige ele, e esse QT corrigido no quarto minuto da fase de recuperação for maior que 480, você tem um ponto para um critério de probabilidade de QT longo, que são os critérios de Schwartz, que esses critérios são bem descritos na literatura e eles já são validados há muito tempo. Obrigatoriamente um teste provocativo nesse paciente para quando você está procurando o diagnóstico, igualmente na síndrome de Brugada, tem que instigar, tem que procurar, tem que fazer exames, stand-up teste, o teste de medir que deitado em pé, para alterar a frequência, você flagrar isso, o teste ergométrico, avaliando o QT no quarto minuto de recuperação, comparando também com o QT do início. Então, é isso. No QT tem algumas outras particularidades, mas na prática mesmo a gente faz isso bastante. Tem outros testes também, né, que a gente acaba fazendo também, que é esse stand-up teste que a gente usa muito, o Viskin, popularmente chamado por nós de Viskin, o teste onde a gente avalia o QT deitado, avalia o QT em pé. Então, essas particularidades a gente vê no diagnóstico da canalopatia do QT longo. Que legal, doutor. Muito enriquecedor
esse conteúdo que o senhor está trazendo para a gente. Então, sim, já está deixando bem claro essas duas, a gente já falou dessas duas patologias que são raras. E se vamos falar de mais uma que é rara, agora a gente vai falar sobre mais uma patologia, que é a TVPC. Doutor, dá uma palhinha para a gente sobre essa patologia, para a gente aumentar mais, enriquecer mais o nosso conteúdo dos dias de hoje. Perfeito, perfeito. Então vamos falar um pouco da TVPC. A TVPC, esse nome muito grande, esse palavrão, quer dizer o quê? T, taquicardia, taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular, essa arritmia, ela é uma arritmia importante, complexa, mas essa doença, você tem taquicardia ventricular frequente. Ela é uma característica de uma doença genética. Esses pacientes têm taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, ou seja, relacionadas à adrenalina, relacionadas à liberação de adrenalina. Ou seja, o paciente anda, libera adrenalina por qualquer causa e ele tem uma TV. Então, essa doença é uma doença genética, não é qualquer TV, é uma doença de diagnóstico que tem que ver a suspeição da história clínica, da história familiar, isso ajuda muito, é um alto risco de síncopes, de desmaios e morte súbita, chega a quase mais de 30% no primeiro ano do diagnóstico, quando se tem esse diagnóstico. São arritmias fatais também, que podem ser identificadas na infância e confundidas com outras doenças, como epilepsia, como ausências e como outras doenças que causam outros tipos de desmaio, como doença simples, mas é uma doença genética grave, que o tratamento é beta-bloqueador, implante CDI, etc. Enfim, mas é uma doença, tem uma história familiar, que tem uma história complexa por trás e caracterizada por, além de existir também critérios, como toda doença rara essa que nós falamos, existem os critérios de probabilidade dessa doença, mas essa história clínica, aliada a um eletrocardiograma flagrado, com histórias de síncopes, por exemplo, e histórias de taquicardia ventricular que se ficam incidentes, a densidade aumenta muito com o esforço, né? Veja bem, quando você anda, aparece as taquiarritmias, as taquicardias ventriculares, mas com uma característica, ela é bidirecional. Um é para cima e o outro é para baixo. Então, essa característica bidirecional das arritmias ventriculares é muito característica, não é patognomônico, porque essa característica de arritmias bidirecionais, vamos dizer assim, uma direção, uma outra, variação de 180 graus, é características de algumas outras, como doença cardíaca terminal, intoxicação digitálica, etc., coisas mais raras ultimamente. Mas, juntando todo esse contexto, o arritmologista consegue fazer o diagnóstico apoiado no teste ergométrico, sim, e no ou eletrocardiograma, ou no Holter, que seja de 24 horas, com esse aparecimento de característica bidirecional, alternantes, de positividade, positivo, abatimento, abatimento, com essa história toda aí, e ele faz o diagnóstico. E é muito característico no teste de esforço. Então, nós vamos falar agora no próximo tema aqui sobre a característica da TVPC no teste de esforço. Doutor, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais das características da TVPC, por favor. As características no teste ergométrico, a TVPC, você tem que suspeitar com toda aquela história familiar, que dá um red flag, a bandeirinha vermelha, e aí você vai pôr o paciente para fazer teste ergométrico. São famílias acometidas, são famílias com doenças muito graves. Então, o teste ergométrico, ele fica um limiar muito curto entre o fazer mal e o fazer o muito bem de diagnóstico. Então, tem que ter muita experiência nesse assunto. Muito cuidado com o paciente que faz esse padrão, porque a deteriorização ela é rápida, mas a melhora é rápida também. Então, a gente vê no teste ergométrico, começando o esforço, a gente tem que calcular quando que ele vai começar a ter as primeiras ventriculares isoladas. Em torno de 120, 110, alguns pacientes. Quando eu uso medicação, retarda mais. Em jovens, o esforço máximo vem em torno de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. É muito pouco aparecimento de todas essas doenças, essas arritmias complexas. E elas vão piorando, elas vão ficando complexas, elas vão ficando pareadas, bigeminadas, trigeminadas, complexas, triplet
e ali vai deteriorando TVs menores, depois faz rajadas de TV e ali depois ela deteriora. Então, quando faz a primeira triplet, a TV, nós ali estamos no limiar tênue para parar o exame. Quando eu paro, eu tenho alguns segundos ainda de adrenalina, por segundos essa adrenalina cessa e cai drasticamente essas EVs, essa densidade das EVs. Então, isso é extremamente característico, juntamente com o padrão bidirecional durante as arritmias. Ah, que legal. Que enriquecedor esse conteúdo, tá? A gente fica muito feliz do senhor ter pegado um tempinho e ter trazido feito esse compilado para a gente, trazendo falado um pouco sobre Resumo, né? esse resumo dessas doenças raras. E eu, assim, para a gente poder fechar essa nosso bate-papo hoje, dessa nossa aula, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo assim, em uma frase ou num parágrafo, de conselho que o senhor daria para os médicos sobre as patologias raras. Uma frase simples. Canalopatia é igual ambiente hospitalar. Canalopatia é grave, pacientes acometidos, pacientes com suspeição podem ter o diagnóstico ali confirmado e pode degenerar arritmias complexas. Então, você tem que ter uma estrutura para você tirá-lo daquela situação de emergência grave, que são as arritmias potencialmente fatais. Então, faça em ambiente hospitalar. Canalopatias raras, ambiente hospitalar. Ah, que Muitas legal. vezes é importante você saber que elas existem, dar uma bandeira vermelha, encaminhar o especialista para que siga um diagnóstico com o arritmologista. E muitas vezes, com essas dicas, você vai conseguir fazer um bom exame. Que legal, doutor. Muito feliz mesmo por a gente estar fechando mais esse episódio aqui. E gostaria muito de agradecer o senhor por ter pegado um tempinho e estar daqui e fazer esse resumo essas doenças raras, essas patologias raras. A gente aproveita de antemão para a gente convidá-lo novamente para estar aqui presente com a gente aqui em mais alguns episódios, né, ao longo dessa nossa trilha. E também gostaria de estar falando para vocês que estão assistindo esse episódio, que se vocês ainda não seguem a gente aqui no nosso canal, aqui no Ergomite, passa a seguir a gente aqui, siga a gente aqui. A gente está tanto aqui no YouTube, como também está no Instagram, que é o @cardiomite. Então siga a gente aqui, siga a gente lá no nosso Instagram, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdos atualizados para vocês, tá? Agora no dia 14 agora de março, a gente vai ter a nossa imersão, uma imersão presencial. Então, para a gente é muito importante ter vocês aqui com a gente, assistindo o nosso conteúdo, tá compartilhando com colegas médicos que precisa estar sabendo também desse conteúdo. Doutor Neme, muito obrigado pela sua participação, tá? É um prazer ter recebido o senhor aqui. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.